Provérbios, capítulo 19. Somente um verso. Verso 21. Que fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio ou propósito do Senhor permanecerá. Eu vou repetir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio ou propósito do Senhor permanecerá. E nós vamos falar sobre Deus tem compromisso com o propósito dele. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigado. Tu não estás aqui porque merecemos. Tu estás aqui neste lugar porque, primeiro, é a Tua casa. Segundo, porque nós necessitamos da Tua presença. Então, Senhor, nesta oportunidade, que haja uma sintonia, um sincronismo entre o céu e a terra, entre o Teu coração com o nosso coração. Alcança o nosso íntimo, penetra com a Tua palavra até a divisão da alma e do espírito, porque a Tua palavra, ela é poderosa e ela é penetrante. Traz a revelação da Tua palavra para cada um de nós, nesta oportunidade. Sejam abençoados pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. A gente entende, e você também deve entender, que nós não somos de nós mesmos. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele diz que nós não somos mais de nós mesmos. Então, às vezes a gente acha, eu sou dono do meu nariz. Mas a Bíblia Sagrada, ela não fala isso, ela não confirma isso, que você pode fazer o que você bem entender. Porque a Bíblia Sagrada fala que nós não somos de nós mesmos, mas somos do Senhor. Por quê? Porque Ele nos comprou. Foi Ele quem nos comprou. A Bíblia fala que esse sacrifício que ele realizou, sujeitando-se à cruz, foi para quebrar uma maldição que estava no homem. O homem já nasceu debaixo de maldição, debaixo de condenação. Quando o apóstolo São Paulo, ele falou lá no capítulo 8, ele disse: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Essa é a condenação do pecado original de Adão. Quando Adão pecou, essa condenação ela se estendeu para todo homem. E quando Jesus veio, Ele veio para romper esses grilhões, quebrar essas cadeias, desfazer com esta maldição, com esta condenação. E aí nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a libertação. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E aí, fala assim: mas então nós já somos salvos? Sim, nós alcançamos a salvação, mas precisamos garantir a salvação. Por quê? Do condenação lá de trás não tem mais. Paulo disse isso, declarou:
Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais a condenação. Porém, eu preciso preservar a salvação que eu alcancei, você alcançou. Isso é a perseverança. Isso é aprender a obedecer. Aprender a se submeter, a se sujeitar ao propósito de Deus. Se não fosse assim, não, Jesus pagou o preço, a gente não peca mais. Não. Essa salvação é do pecado da condenação que nós alcançamos. Agora nós vamos preservar a salvação já alcançada. E eu alcancei a salvação e eu tenho que preservá-la, sendo submisso. João, o apóstolo João, falou assim: filhinhos, não pequeis. Se porventura cometeres algum pecado, sabeis que há um advogado, Jesus, que está lá junto ao Pai, que intercede por vós. Então, são práticas de pecado. Mas a condenação, ela não existe mais. Está dando para você entender isso? O homem hoje, ele sofre as consequências do pecado que ele comete todos os dias. Por isso que é importante você reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo que intercede por nós quando nós pedimos perdão. Por isso que nós temos que garantir a salvação alcançada para nos levar à eternidade. Porque a condenação que nós nascemos, ela não existe mais. Porque o Senhor pagou o preço de quebrar, desfazer essa condenação. Mas nós precisamos perseverar naquilo que alcançamos. As coisas velhas, o que ela diz? As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Eu vivo uma nova criatura. Sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. Mas você peca. Eu peco. E aí? Como é que fica? Se o que ele pagou servisse para todo pecado, eu não precisava pedir perdão. Ele já pagou. Não, ele pagou só aquela maldição que estava estabelecida lá em Adão. Agora eu tenho que pedir perdão pelo pecado que eu cometi. E eu preciso reconhecer. Eu preciso ter esse entendimento para que eu não viva o peso do pecado que eu não reconheci, que eu não aceitei, que eu acho que não tem nada a ver. Deus é fiel em cumprir o propósito dele na vida de uma pessoa. Deus tem um propósito. A gente tem muitos planos, muitos pensamentos, muitos propósitos. Mas qual é o propósito de Deus? De acordo com a palavra de Deus, para a vida do homem, o propósito dele é que o que o homem vem a fazer, decidir, escolher, reagir, ele glorifica a Deus. Eu preciso saber que as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas precisam glorificar a Deus. Mas normalmente a gente quer glorificar o próprio ego. Desaforo, bem feito, fiz, falei. Só que não é por aí. Eu preciso, tudo que eu sou, que eu faço, ele precisa glorificar a Deus. Por quê? Porque o que ele fez por mim, ninguém faria. Ele me libertou de uma condenação que eu não tinha como reverter. Quando Deus disse para Adão, ele disse: maldita é a terra por tua causa, por aquilo que você fez.
maldita é a terra. Do pó tu vieste, do pó tu tornarás. Por isso que o homem perece, ele vai para debaixo da terra, porque Deus determinou isso. E a salvação que Cristo oferece, Ele não isenta o homem de morrer. Porque Deus disse que o homem ia morrer e ia voltar para a terra, para o pó da terra. Então eu não posso, Senhor, tu me salvaste, por que eu vou morrer? Porque essa decretação foi de Deus. Deus decretou isso. E o Filho não pôde revogar, o Espírito Santo não pôde revogar e não vai revogar. Mas Deus prometeu através do seu Filho ter uma eternidade com Ele, passando por esse processo de morte física, que é uma decretação de Deus. Deus decretou isso por causa do pecado de Adão e Eva. Essa missão descrita, onde Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, descreve o propósito de Deus na vida do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Domínio é a autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O propósito de Deus é você e eu sermos semelhantes a Ele, ter o domínio, ter autoridade sobre todas as coisas. Ele nos chamou para dominar. Esse é o propósito de Deus para a vida de cada um. Lá na primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo, em sua carta, ele diz que todos os planos devem resultar em louvor ao Senhor. Eu preciso ajustar a minha sintonia com Ele. Eu tenho muitos planos, você tem muitos planos, você tem muitos sonhos, mas esses sonhos, esses planos, esses projetos, eles precisam ser alinhados com o propósito de Deus. Ele diz lá no verso 31 do 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu preciso sintonizar minha vida com Ele. Eu não sou mais de mim mesmo. Nós somos do Senhor. O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, ele reconciliou o homem com Deus, permitindo que ele viesse a glorificar a Deus novamente. Então, você e eu temos a oportunidade de glorificar a Deus através das suas decisões, através da sua forma de reagir, através da sua forma de conviver com as pessoas, no seu trabalho, em qualquer lugar. Tudo o que você vier fazer, comer, que seja para a glória de Deus. Este é o propósito de Deus, é glorificar, o nome dele sendo glorificado. Por que eu tenho que glorificar a Deus? Porque eu pertenço a Ele, você pertence a Ele. Além disso, Deus deu ao homem domínio sobre a terra, que
que deva ser exercido em harmonia com o propósito de glorificar a Deus. Por isso que lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. O propósito principal de Deus para a minha vida é que eu busque a sua soberania em primeiro lugar, e essas coisas que fazem parte do meu dia a dia, Ele se compromete em me abençoar. Esse é o propósito de Deus. Quando o homem se reconcilia com o Senhor, cabe a esse homem aceitar e cumprir o propósito de Deus, através da obediência à sua palavra. No Salmo 138, verso 8, diz assim: o que a mim concerne, o Senhor levará a bom termo seu propósito. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu preciso que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, na sua vida. Eu preciso, você precisa. Nós somos chamados para testemunhar aquilo que nós temos recebido de Deus, mas tudo isso para a glória dele. Eu fui chamado, você foi chamado para cumprir esse propósito. Saiba que Deus não tem compromisso com os nossos desejos, mas sim com o propósito dele. O profeta Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Propósito, pensamento é propósito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeiro Deus, segundo eu. E aí Ele cumpre o propósito. E aí Ele me abençoa. Ele te abençoa. Mas quando o homem se deleita na lei do Senhor, Deus concederá o que deseja o coração desse homem. Na Bíblia atualizada, a revista corrigida, o Salmo 37, verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e o Senhor concederá o que deseja o teu coração. Primeiro Deus, segundo você. E a gente inverte. Se Deus fizer, eu glorifico. Se Deus me atender, eu vou fazer. Se Deus, não, Deus primeiro, eu segundo. O homem precisa conhecer Jesus. Quando o Senhor se deparou com aquele homem chamado Josué, e que ele estava de luto, que havia passado mais de 30 dias e o luto ainda estava no coração de Josué. E Deus chegou para Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, porque você tem um compromisso. E Deus trouxe algumas instruções para Josué. Ele disse: esforça-te, não tenha medo, eu vou te ajudar. Mas ele disse assim: medita na palavra da lei, dia e noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tudo que você fizer prosperará. Primeiro Deus, segundo você. Quando Abraão saiu da sua terra, saiu da sua casa, saiu da sua parentela,
Ele não sabia para onde ia, mas como ele tinha colocado Deus em primeiro, ele obedeceu, sem saber para onde ele ia, mas ele obedeceu. Primeiro Deus, segundo o homem. A gente questiona muito a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Deus não quer saber o que você está questionando. Deus fala assim: obedeça. O que eu tenho para você, você nem pode ter entendimento, mas obedeça. Eu preciso crer de uma forma tal, e para isso eu preciso conviver. O problema nosso é que a gente não convive muito com Deus. Vem pouco à igreja, medita pouco na palavra, ora pouco, e aí entra em conflito quando as coisas começam a dar errado. E parece que Deus não está ouvindo, não está abandonado. Mas olha só a distância que às vezes nós estamos de Deus. E queremos reivindicar algo que a gente está tão longe. O homem, ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa entender porque ele está nessa terra. Ele precisa se deleitar no Senhor para ser abençoado. Às vezes a gente queima todas as nossas energias, todas as nossas forças físicas e orgânicas para um objetivo nosso. Pouco nos esforçamos para ele. Às vezes nós priorizamos o Senhor. Não, tem que fazer, não tem tempo. Ei, a prioridade é quem? O propósito seu é maior do que o propósito de Deus. Se você está planejando tudo isso, se você tem os seus sonhos, se você tem os seus projetos, se Deus disser não, não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. Eu preciso me sintonizar com Ele. Eu preciso entregar minha vida, eu preciso condicionar a minha vida àquilo que Ele quer para mim. A mulher de Zebedeu quis antecipar as coisas, pedindo Jesus que os seus 2 filhos, Tiago e João, viessem se assentar no trono, um à direita e outro à esquerda dele, de Jesus, no reino do Senhor. Lá em Mateus 20, verso 20, ela assim: então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Jesus perguntou: o que você quer? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Faz esse favorzinho para mim, eu gosto tanto dos meus filhos. Eles são tão bonzinhos eles. Mas Jesus respondeu: mulher, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ainda estou para beber. Não aconteceu nada, você está pensando lá na frente. Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles quem está preparado por meu